Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo Trigo, em mais um vídeo. E o objetivo dessa entrevista, hoje eu estou aqui com a Patrícia, é para falar para você que é psicólogo, que é terapeuta, que é coach, de como a hipnose ericksoniana pode contribuir no processo terapêutico, no processo de desenvolvimento humano e no processo de cura. Oi, Patrícia. Oi, Eduardo. Muito prazer. Obrigada pelo convite. Fique à vontade em falar aqui com os nossos telespectadores que estão nos ouvindo. Bom, eu atuo com psicologia desde 99 e com a hipnose já estou há 4 anos. Já conhecia a filosofia antes disso, mas aplicar após o ACT é que eu tive todo esse empoderamento, esse entendimento da filosofia. E eu posso falar com muita clareza que depois que eu comecei os meus atendimentos, utilizando toda a essência ericksoniana, toda a forma como essa comunicação pode ser efetiva, pode atingir o meu cliente, muita coisa mudou na minha prática clínica. O que eu posso dizer que muda muito é a segurança nos atendimentos e esse contato mais próximo com esse cliente, acessar o que ele realmente precisa desenvolver e para poder evoluir. A gente fica mais próximo dessa essência da evolução desse cliente. Então, depois que eu comecei a usar no meu consultório, o consultório flui. Eles se encontram mais rapidamente, vão embora para a vida deles com mais empoderamento, com mais retorno pessoal. E ele flui também na quantidade, no retorno social disso, porque é econômico mesmo, porque você vai fazendo um trabalho tão enriquecedor para esse público que vem até você, que ele volta para a comunidade e ele fala das melhoras e ele fala do bem-estar. E o meu consultório aumentou muito em matéria de volume também, de profissionais, de pessoas querendo esse contato, querendo se desenvolver. Então eu só tenho a agradecer a filosofia e eu continuo estudando, porque isso é uma prática muito importante para mim. Então a filosofia, ela me ajudou a acessar melhor o meu cliente. Eu falo que eu brinco que enquanto a psicologia eu tinha toda uma forma de ouvir, de atender, mas após conhecer como o Erickson trabalhava, porque o ACT tem essa função. Eles nos ensinam a metodologia da hipnose, sim, mas a gente aprende a pensar como o Erickson, a entender como o Erickson atuava com os clientes, e isso é muito valioso, porque você deixa um pouco de ficar preocupado com metodologia e você aprende a estar com esse cliente mais próximo dele, dando a ele a chance dele se entender e ele poder evoluir. E isso para mim foi muito rico, Eduardo, muito rico. Que legal, muito bacana. Eu não sou psicólogo, na verdade eu fiz ciência da computação, depois eu me especializei na área de private banking, fui consultor financeiro por 10 anos e eu me encantei também com a hipnose e hoje eu sou diretor aqui do ACT Institute aqui no Brasil. E eu também fui curado, eu também passei por um processo de cura transformador e foi por isso que eu decidi sair do banco e montar aqui o Instituto. E eu recebo hoje ligações, centenas de ligações, e a hipnose ericksoniana, ela é uma modalidade terapêutica, mas quando a gente fala de hipnose, existe essa mística, e é isso que eu quero que a Patrícia conte, porque as pessoas muitas vezes elas vêm, inclusive na sexta-feira veio uma cliente que ela fez 15 anos de psicanálise, e ela estava muito cansada, e ela falava assim, eu tô cansado de fazer terapia, tô cansado, mas uma amiga me recomendou a hipnose ericksoniana e eu vi pela internet e encontrei vocês. E é por isso que eu estou aqui. Tem essa mística, sim, que a hipnose vai te curar numa sessão, que a hipnose ericksoniana transforma todo o processo. E eu estou aqui com uma especialista em terapia clínica, em terapia ericksoniana, para falar para você que quer um trabalho sério, que é uma psicóloga, que quer aprender o que Milton Erickson deixou, esse legado maravilhoso. Patrícia, me conte um pouco. Essa sua pergunta, ela tem todo o sentido, porque quando a gente sai para o mercado falando, eu fiz um curso de hipnose ericksoniana, gera um certo desconforto, gerou em mim um desconforto de como que eu ia acessar esse cliente, como é que é, eu vou falar que eu faço hipnose, enfim. Então, o que eu posso dizer de prática para você que tem interesse em realmente poder acessar melhor o seu cliente, poder dar a ele oportunidade de desenvolvimento?
isso é quebrado na medida em que você começa realmente a praticar e a atuar. Então eu atuo em 3 lugares, eu sou de Vitória, sou do Espírito Santo, atuo lá, atuo em Vila Velha, em 3 clínicas. Eu tenho meu consultório, atuo numa clínica específica que vende hipnose ericksoniana e atuo também numa clínica de uma amiga minha. E você aprende a gerar uma comunicação. A hipnose não é nada de controle, ela não está ligada que ela vai resolver você e vai ter uma mágica. Você aprende a usar o discurso para que ela seja acessada e venha até você. E aí você fala, você consegue se entender depois que você faz a formação no ACT, que você pode falar que você faz hipnose ericksoniana, só que você fala com propriedade. Você fez um curso vivencial em hipnose, porque eu só aprendo a pensar como o Milton Erickson se eu vivenciar como é pensar como ele. Então se eu fiz isso, eu começo a atuar e a falar com essa propriedade. Então hoje eu sinto que essa mística está sendo quebrada, as pessoas ficam curiosas com a forma como eu falo com elas sobre. Todos os clientes que eu atuo, eu tenho clientes que procuram a hipnose e tenho clientes que não procuram a hipnose. Os clientes que procuram a hipnose é mais fácil, que eles já vêm sabendo, já leram e às vezes leram coisas diferentes da ericksoniana. E eu explico, essa que você viu no YouTube, essa que você leu é uma hipnose mais clássica, a que a gente faz é ericksoniana e ela é assim, assim, assim. Então eu explico e quebro um pouco essa dúvida. E aquele cliente que vem não procurando, eu ofereço. Eu ofereço porque eu acredito. E eu tenho clientes que não aceitam. E eu tenho um lado humanista enquanto psicóloga. Você que está me assistindo que é psicólogo sabe que tem uma linha humanista, uma linha positiva. Eu atuo na minha linha humanista, só que é muito interessante porque o meu discurso ele é um discurso de uma comunicação efetiva. Mesmo dentro da linha humanista eu já estou usando o discurso da hipnose ericksoniana. Eu só não uso um transe específico, uma informação específica que o cliente no primeiro momento não quer. Aí o grande gostoso da história é que ao longo dos atendimentos eu continuo convidando e o cliente cede e ele experimenta e ele se apaixona porque ele se encontra com muito mais rapidez no processo dele. Então assim, tá claro agora, eu acredito que você está vendo que eu não forço. A hipnose não existe hipnose nenhuma, em lugar nenhum, que force alguém. A pessoa quer. Ela quer passar por aquela experiência. Então a gente vai convidando. Hoje eu tenho clientes me procurando, em sua maioria, pela própria hipnose ericksoniana, pela forma como eu falo, com o meu discurso real de vivência enquanto profissional, porque eu fiz uma formação vivencial, e de prática. Os meus clientes hoje, todos que eu recebo, independente de vir ou não procurar uma hipnose, eles vêm, acabam aceitando, se permitindo passar pela experiência e ganhando muitos recursos com isso, Eduardo, é muito bom. Que legal, que bacana, muito bacana. E agora eu queria que você, Patrícia, me contasse algum caso que você estava utilizando as técnicas não de hipnose e quando você começou a utilizar as técnicas de hipnose, deu resultados efetivos, porque isso é o que as pessoas procuram. Eu vejo aqui no Instituto, as pessoas ligam, que é o caso dessa menina que veio na sexta-feira, ela fez 15 anos de psicanálise, ela estava totalmente decepcionada, passou por vários psicanalistas e ela veio com esse ditado: a hipnose é minha última chance. E eu queria que você, porque tem estudos que mostram sim a eficácia da hipnose ericksoniana, que é muito mais rápida, mas eu queria que você compartilhasse esse caso comigo e falasse para você que está nos ouvindo o quanto a hipnose pode ajudar vocês. Vamos lá. Quando eu terminei a formação, eu voltei para o meu estado muito engajada em poder me colocar nesse lugar de hipnoterapeuta, me colocar nesse lugar. E eu fiz o convite para alguns clientes que já estavam comigo. Um deles era um médico, e ele estava trabalhando muito uma ansiedade pessoal, ele era recém-formado. Então, essa ansiedade de estar no ambiente hospitalar, o medo de perder o cliente, dele morrer no hospital, coisas ligadas a essa área. A gente já estava trabalhando, ele trazia muitas percepções de autoentendimento, estava fluindo. E eu fiz o convite para ele, falei:
eu acabei de vir de uma formação, tem essa e essa leitura, podemos experimentar juntos? E ele falou, ok. E aí foi muito interessante, porque na primeira sessão que a gente experimentou, que eu fiz um processo de transe com ele foi embora, e aí no dia seguinte ele mandou um WhatsApp para mim, falando que ele tinha tido um insight do nada, de uma percepção com relação à ansiedade dele, mas que ele estava achando esquisito, porque ele não sabia da onde que aquilo veio. Foi uma coisa, ele falou assim, não foi, foi como se, não foi um pensamento, foi um pensamento de algum lugar muito profundo. Mexeu, eu estou sentindo o meu corpo movimentando. Eu pedi que ele ficasse curioso, porque você, quando fizer a formação, você vai entender o quanto a palavra curiosidade tem a ver com a linguagem ericksoniana. E aí a gente se encontrou na sessão seguinte. E ele falou que ele experimentou várias sensações de bem-estar, isso com uma sessão. Que havia tempo que ele não sentia, existia muita angústia. Ele falou assim pra mim, engraçado, isso vai parar? Aí eu falei, isso o quê? Aí ele falou assim, parece que eu tô numa Matrix. De repente, como se eu tivesse mudado de lado, eu tô no mesmo lugar, mas eu não tô, porque eu tô bem, eu não tô sentindo aquele incômodo. Isso vai parar? Ele ficou preocupado, com medo mesmo, isso vai parar? Eu expliquei para ele que a hipnose ericksoniana, ela acessa a maior sabedoria dele, que é a mente inconsciente, que mexe com 95% do que ele é, em todos os aspectos dele, e que alguma informação veio, que era para ele deixar fluir. E aí ele ficou, ok, ainda duvidoso, porque era um bem-estar que o deixou desconfortável, porque estava confortável demais, estava muito bom e o medo era aquilo acabar. Nós continuamos mais 2, 3 sessões, e ele falou que aquilo foi embora, ele estava bem, ele estava mais seguro. E aí ele deu um tempo, hoje ele voltou porque ele quer continuar se conhecendo. A ansiedade, o medo de perder o cliente foi embora. E ele não sabe dizer porquê. E nós que somos hipnoterapeutas ericksonianos, sabemos que às vezes é muito melhor aprender sem saber por que a gente está aprendendo. A gente simplesmente sente o aprendizado e evolui. Então esse é um caso que me marcou muito, que foi recente na minha formação. Mas eu tenho N outros casos. E o interessante é você entender que quando você vai estudando e se apropriando, se você lê histórias do Milton Erickson, se você se apropriar da vida dele, conhecendo como ele trabalhava, e como o Dr. Stephen Paul Adler nos ensina aqui, você vai percebendo que com um atendimento, às vezes, você resolve muita coisa daquele cliente que ele nem esperava. Ele vem com uma queixa, mas ele descobre N outras informações sobre ele e aquela queixa nem faz sentido naquele momento mais. E, ao mesmo tempo, outros clientes, você fica mais tempo com eles, porque a necessidade de aprofundar é dele, ele vai nos dizer por onde que ele vai caminhar. Então, tem N vivências interessantes em consultório, Eduardo. Que legal. Uma outra coisa que é bem interessante, quando as pessoas ligam aqui para nós, querendo fazer o curso ou querendo saber mais sobre a hipnose, a gente explica, tem toda uma metodologia que é explicado. E, para mim, que é algo transformador, é o poder das metáforas. As metáforas são algo que fala com a mente inconsciente, ela é indireta, não causa rejeição, porque fala com essa parte inconsciente. E ela é uma das ferramentas mais poderosas da hipnose ericksoniana. E eu queria que você, Patrícia, contasse um caso de um cliente que você utilizou uma metáfora e realmente foi transformador e fez toda a diferença na vida dela. Tá. Metáforas a gente acessa muito, tanto o adulto quanto o infantil, mas eu vou dar um exemplo do infantil, que eu acho que você pode ter curiosidade como que a hipnose pode ajudar. A hipnose funciona com criança? Como que é com criança? Então, assim, a metáfora, ela é uma comunicação totalmente não linear, não tem um resultado final. Não, ela é uma informação que você manda para a mente inconsciente. E eu estava com uma criança que ela estava com algumas questões, ela tinha 7 ou 8 anos, porque eu não me recordo, também foi bem no início. E ela trouxe muitas questões, existia um medo, existia a queixa que a mãe trouxe, estava ligada a ela estar se escondendo, não estar interagindo de uma forma natural como antes. E essa criança, ela não aparecia nas sessões. Eu tentava ficar com ela, acessá-la
para que ela falasse alguma coisa. E criança, quando ela não quer falar, ela não quer falar. Então a gente começou a fazer desenhos, porque desenho, você que é psicólogo e trabalha com criança sabe que o desenho é um caminho. Só que durante esse desenhar me veio a frase assim: nuvem, sol, deixar a nuvem passar. É uma frase totalmente metafórica. Eu falei essa informação e ela começou: ai, mas a nuvem não quer passar. E se a nuvem não quiser caminhar? O que eu faço com uma nuvem não caminha? Nós passamos a sessão inteira falando da nuvem, simplesmente por uma frase que era uma metáfora. Tem um outro cliente, é uma dentista que eu atendo, e ela tinha muitos problemas de segurança no relacionamento. E aí eu contei uma metáfora, uma história que o Dr. Stephen conta pra gente, da flor de lótus. Não dá pra contar a história toda aqui, mas essa história é uma história muito linda que fala de um acesso a um lugar bem profundo, a uma possibilidade. Essa é a minha visão, tá, gente, da metáfora. Não sei como a minha cliente recebeu, porque metáfora tem essa maravilha. Nós acessamos a nós e o outro dentro de cada particularidade. Eu posso colocar a história e a mente inconsciente dela se apropriar daquilo e ela arranjar o caminho dela. Eu contei essa história da flor de lótus, que é uma história bonita, que fala desse tempo para ser, o que eu fui destinado a ser, eu serei. Então são várias possibilidades que a história conta. E eu lembro que quando eu acabei de contar a história para ela, e eu contei no transe conversacional, quando você vier para o ACT fazer a formação, você vai entender o que é isso. Milton Erickson, no final da vida dele, 10 últimos anos, ele trabalhou com conversacional, ali, um bate-papo. Contei para ela no final da sessão essa história, falei, eu tô com uma vontade de contar, e ela prestou uma atenção, ficou olhando para mim profundamente, assim, gostei, e foi embora. E a gente fica curioso, o que será que ela vai trazer? Aí na sessão seguinte, ela chegou para mim e falou assim: eu não sei explicar. E para nós que somos ericksonianos, quando o cliente fala eu não sei explicar, a gente já começa a quicar na cadeira, porque a gente sabe que a mente inconsciente está trabalhando com ela e ela não está vendo isso no primeiro momento. E aí ela falou: eu não sei explicar, Patrícia, mas parece que eu descobri porque que eu tenho tanto medo de me relacionar. E aí uma informação da vida dela, que ela nunca tinha trazido, que ela não tinha acessado ainda e que ela conseguiu acessar pós essa história. Eu acredito que a história fez por ela, mas a gente também não entra nesse profundidade não, a gente só fala assim, ela fez um link, aquela história mexeu muito comigo. E aí essa semana me veio essa informação sobre mim. Então é muito interessante o uso das metáforas, Eduardo, muito mesmo. Que bacana, muito legal. Hoje estamos encerrando com a Patrícia, é um prazer gigantesco aqui do ACT tê-la aqui como trainer, ela também é trainer do ACT Institute. E se você gostou desse assunto, faz sentido na sua vida, dá um like, compartilha com seus amigos e indique, vai ter muitas coisas boas para você que é psicólogo, para você que é coach, para você que é psicanalista e se interessa em aprender uma modalidade terapêutica que vai fazer sentido para o seu cliente, que é uma modalidade rápida. E é isso. Muito obrigado e até outro vídeo. Foi um prazer.